A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriane, Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, Cariacica, Espírito Santo. E estou hoje aqui para comentar mais uma lição adulto da CPAD. Hoje é a lição de número 6. O título da lição, Orando, Contribuindo e Fazendo Missões, vai ser ministrada no próximo dia 5 de novembro de 2023. E o texto áureo diz assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, o verso 8. E a verdade prática nos diz assim, que nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Temos depois disso os nossos objetivos da lição. Mas antes de fazer a leitura bíblica em classe e ver os objetivos da lição, vamos então fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, nós te damos graça pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, de mais uma vez buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Pai querido, que o Senhor possa abençoar poderosamente a Escola Bíblica Dominical e que essa lição seja mais um ingrediente para fortalecer a fé, o ânimo da igreja, para que possa dispor a ir ou orar ou então, Senhor, contribuir para a obra de missão. Pai querido, porque missão está no Teu coração e que possa estar no nosso coração também, que nós possamos estar sempre alegre, pronto para ouvir Teu ide, estar preparado para, Senhor, ouvir, Senhor, e obedecer. Assim nós te pedimos, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, do verso 18 ao 20. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, e pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Nós temos 3 objetivos nessa lição: expressar a importância da oração pela causa de missões, a número 1, e número 2, pontuar a bênção de contribuir para missões. Número 3, refletir a respeito da vocação missionária. Esses são os objetivos que devemos alcançar no final desta lição. Nós temos agora a introdução, Mas vamos primeiro fazer uma análise do título, escolhido para essa lição: Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Se você analisar os verbos escolhidos aí pelo autor, ele está no gerúndio, orando, contribuindo e fazendo. Isso está dizendo que é algo, ato contínuo, Eu tenho que, não é apenas orar hoje e não orar amanhã. Eu tenho que estar orando continuamente. Contribuir também não é contribuir esse mês e não contribuir no mês seguinte. Não, é continuar contribuindo. E fazer também é a mesma coisa, fazendo missões. Fazendo, indo, quem é chamado, e continuar indo e fazer missão. Então, nós temos que entender que é algo que não pode ser estático. A obra missionária, ela é dinâmica. A introdução diz assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. E esta passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir. Exercer o chamado. Assim estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. Então, essa lição hoje, ela chama atenção, já não é mais para que nós entendamos o lado teórico das missões, Como é que era o lado histórico das missões. Não. A lição hoje ela está nos dando uma aula de praticidade.
como vamos praticar, como se faz missão. E esses 3 verbos do título já nos mostra a direção do que nós vamos aprender nessa lição. Já recebemos a mensagem, ide por todo mundo. Já tem uma ordem, pregar o evangelho a toda criatura. Então essa passagem já é uma referência de todo o Novo Testamento, mostrando qual é a prioridade da igreja. Com a evangelização do mundo. É o principal objetivo da igreja. Ser salvo e buscar salvar alguns através da boa mensagem do evangelho. Então, as 3 ações distintas que vai ser discutido nessa lição é orar, contribuir e ir exercendo então o chamado. O nosso primeiro tópico fala orando pela causa de missões. A número 1, o primeiro tópico, o primeiro subtópico aí desse tópico, fala a importância da oração na obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missão sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Então, o que Paulo queria dizer aqui? Queria dizer que sem oração também não tem obra de missão. A obra missionária ela está interligada com a obra de missão. Porque para que alguém esteja no campo, ganhando alma, fazendo a obra do Senhor, é necessário ter uma cobertura espiritual. E ele mesmo sendo esse grande apóstolo, né? O gigante na fé, como diz o comentarista aqui, ele nunca dispensou que alguém tivesse orando por ele. Sempre estava pedindo nas igrejas que intercedesse por ele. Nós lemos aí no nosso texto da leitura bíblica em classe, apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele falando, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, ele pede, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Era uma preocupação dele. Eu sou embaixador, em cadeias, mas que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Preciso da oração da igreja. Assim também nós, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, também venhamos desejar ardentemente, né? Fazer a obra do Senhor e também estar pronto a interceder, a clamar e também pedir para que outros orem por nós. O segundo subtópico desse primeiro tópico fala assim, interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Colossenses capítulo 4, verso 2 e verso 3 diz assim, olha só o que está em Colossenses capítulo 4, verso 2 e 3. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual estou também preso. Então o apóstolo, mais uma vez, agora escrevendo aos Colossenses, pedindo para que eles perseverassem na oração, para que ele tivesse a porta da palavra aberta, para que continuasse falando dos mistérios de Cristo, mesmo estando preso. Mas a palavra não estava presa. Isso que era importante. Orar para que os corações das pessoas se abram a mensagem da salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Devemos interceder devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. Há muitos outros motivos de intercessão para que o ministério missionário seja aceito pelo povo. Então nós temos que entender que eles, os que foram chamados, que têm uma missão específica no campo missionário, atravessaram fronteiras, estão talvez em outras nações, ou até mesmo dentro do seu próprio país, mas fazendo a obra missionária em lugares onde ainda não foram alcançados, no meio de tribos. É necessário orar para que não só eles tenham ousadia, ânimo, intrepidez para ganhar almas para Jesus, para pregar a palavra, mas também que eles não desanimem nos obstáculos, que eles também estejam sempre protegidos pelo Senhor, que o Senhor livra ele dos perigos. Há muitos motivos para interceder pelo que estão no campo, porque na verdade nós estamos numa batalha espiritual.
Da mesma forma que tem aquele pilotão de um exército que vai à guerra, que tem que ficar no fronte de guerra, que vai enfrentar o inimigo face a face, esse, né, vamos colocar aqui, é o missionário, né, ele está lá no fronte de batalha. Também nós temos aqui, ó, um outro pelotão, o pelotão da intercessão, que está clamando, está intercedendo por aquele que está lá na frente de batalha. Então nós estamos numa forma de uma retaguarda, um pelotão de retaguarda que está clamando e buscando por ele. E ainda tem os da contribuição, né, que estão contribuindo para que ele possa ser sustentado ali onde está pregando o evangelho, ali onde ele está ganhando uma alma. Ele precisa desse apoio. A oração é necessária. Romanos 15:32 diz que para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que este meu ministério em Jerusalém seja aceitável aos santos, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas física, emocional e espiritual. O apóstolo Paulo aqui pedindo esse clamor, pedindo que clame por ele, para que quando ele chegasse a fazer a obra naquela região ali, ele fosse aceitado, as pessoas ouvissem a mensagem, que toda barreira demoníaca, diabólica caísse por terra, para que a obra do Senhor alcançasse êxito naquela região. E assim, quando você estuda muito sobre a história de alguns missionários do século XVIII, do século XIX, eles tinham como esse exemplo. O que eles faziam? Eles iam a uma região para evangelizar, para ganhar almas ali, eles passavam um período de oração, um período buscando o Senhor, para que toda barreira espiritual, toda obra das trevas, todo impedimento do inimigo caísse por terra, para que tivesse liberdade de evangelizar, para que as almas pudessem se converter ao Senhor. E a maioria das vezes, sempre isso dava um bom êxito, porque eles oravam e Deus realmente dava bom êxito na sua obra missionária, e ali eles poderiam abrir igrejas, plantar igrejas e fazer que muitas almas se convertam ao Senhor. Mas é necessária a oração. Número 3, terceiro subtópico, diz assim: despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo do crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus 9:35-38 são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Então, a gente tem que entender que verdadeiramente é necessário orar, e hoje eu falo que a igreja está dando mais trabalho para o Espírito Santo do que na época passada, no primeiro século, quando a igreja começou. Porque a igreja, no primeiro século, ela já sabia, logo na sua conversão, quando o crente se convertia, já sabia que ele tinha que fazer missão, e já sabia que tinha que evangelizar, tinha que ganhar alma. Hoje não. Hoje nós temos que estar orando não só para que o Senhor desperte vocacionados para a missão, não só para os que já estão lá no campo missionário, mas também orando pela igreja, para que a igreja também se desperte para a obra missionária. Hoje nós temos que fazer culto de consciência missionária para aqueles que deveriam ter essa consciência missionária desde a sua conversão. Então, hoje nós estamos dando mais trabalho para o Espírito Santo, porque agora ele tem que convencer crentes que tem que fazer a obra missionária. Mateus 9:35-38, olha o que a Bíblia fala. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo essas multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É uma oração que não devia faltar na igreja. E orar não só para que o Senhor envie ceifeiro, mas que também nos envie, como nós lemos aí no texto áureo, Isaías 6:8, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele disse: depois disso ouvi a voz do Senhor que disse: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a posição do crente hoje na obra missionária. Deveria ser a posição do cristão na obra missionária. Ouvir a voz do Senhor, se apresentar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não é uma verdade em si, mas nós temos que orar a Deus para que haja esse despertamento
dessa igreja local para a obra que realmente é o ponto-chave, o ponto principal da nossa missão Igreja na Terra. Por isso, um grande líder de missão certa vez disse: se mais crentes se pusessem de joelho em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Quanto mais crente orando, mais crente fazendo a obra. O negócio é que nós temos dificuldade hoje para verdadeiramente colocar ou despertar a igreja para a oração. Em todo sentido, ainda mais oração para a missão. A oração no contexto de missões, o resumo do primeiro tópico, diz assim: a oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Não só para orar pelo missionário, orar pela obra de missão, mas também despertar a igreja para essa chamada, essa incumbência, né, essa ordenança que já foi lhe dada. O segundo tópico fala sobre contribuindo para missões. O primeiro subtópico fala sobre o sustento dos missionários. Com base na lei do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que o sacerdote levita deveria ser sustentado por meio das ofertas das pessoas, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios assim: ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no evangelho de Mateus 10:10. Em Filipenses 4:10-20, encontramos ensinamentos importantes acerca de modo como primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho e aos filipenses enviaram apoio financeiro e material para o apóstolo. É isso que o apóstolo até chamou a atenção, né? Porque ele evangelizou a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha uma situação financeira bem melhor do que a de Filipos, da Macedônia. Só que em Filipos é que o coração dos crentes foi mais quebrantado à obra missionária e sentiu o desejo de contribuir para a obra do apóstolo Paulo, pela obra missionária na vida do apóstolo Paulo. E aí ele disse que da pobreza eles tiraram riqueza para abençoar a obra de missão. Eles eram pobres, eles tinham dificuldade, mas eles conseguiram contribuir para socorrer o apóstolo na sua necessidade, né? Porque verdadeiramente quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Né? 1 Coríntios 9:14, isso não é errado, não. Ele está vivendo daquilo que ele está pregando, quando a obra é de missão. Segundo subtópico diz assim: contribuir para missões é juntar tesouro nos céus. Mateus 6:20 diz assim: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano. O tesouro do céu, Deus, ou o tesouro da terra, Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu, pois a sua atitude faz com que o resultado extraordinário seja reconhecido na eternidade. É interessante, irmãos, que muitas vezes, quando a gente fala sobre missão, contribuição na obra missionária, algumas pessoas interpretam mal, até dentro da igreja. Crentes interpretam mal, acham que o pastor, que o líder de missão está querendo extorquir, está querendo tirar dinheiro. Não. Na maioria das vezes, eu sempre falo isso na igreja: irmão, eu estou querendo te abençoar. Quando você abre o coração para a obra de missão e começa a contribuir, Deus começa a abençoar a sua vida. Abençoar de todas as formas, com a sua saúde, no seu emprego, nas portas que se abrem. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Deus abençoa poderosamente. Eu falo isso de testemunho próprio. Quando você abre o coração para a obra de missão e começa a abençoar outros missionários que estão no campo, né, outras pessoas que estão lá, você também está fazendo missão. De uma certa forma, você está sustentando ele ali no campo para que ele continue fazendo a obra, sabendo que ele vai ter a prebenda, que ele vai ter a condição de receber o salário, para que ele possa sustentar a família, sustentar, se ele estiver com família lá, sustentar a sua família e continuar fazendo a obra. E não ter preocupação com as coisas sociais, ter preocupação com as coisas espirituais, de estudar a palavra, de orar, e estar pregando o evangelho, e indo buscar ao encontro das almas. É necessário entender que contribuição é algo
como diz o comentarista, juntando tesouro no céu. Você está fazendo para a obra do Senhor. Você não está fazendo, né, para você ou para uma empresa, está fazendo para a obra do Senhor, é para Deus. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho. Terceiro subtópico diz, contribuir para missões é um privilégio. Eu sei disso, hoje eu vejo. Antigamente, talvez eu pensaria igual você aí, que de repente não tem ânimo para contribuir para a obra missionária, mas depois eu entendi, pela própria palavra, ela abriu minha mente, eu entendi que contribuir para a missão é um privilégio, porque a Bíblia me diz que é melhor dar do que receber. Coisa ruim é quando você necessita que alguém te socorra, que alguém te dê uma cesta básica, que você precise de... Mas quando você tem algo para dar, muito melhor. E quando você contribui para missões, aí é um privilégio. Não é um privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, você não pode estar lá, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. Nós temos que orar para que Deus tire do nosso coração o espírito de avareza, porque a avareza é pecado, é idolatria, sabia? A avareza é comparada com uma idolatria. É você idolatrar os bens que possui, idolatrar o salário que recebe. E se você orar a Deus pedindo ao Senhor que tire essa avareza do seu coração, você vai começar a sensibilizar pela obra de missão. Você vai sentir desejo de procurar algum missionário, alguma igreja que tem enviado missionário, ou a sua própria igreja que enviou missionário, e vai sentir desejo de abençoar com suas finanças. E vou dizer uma coisa para você, eu tenho certeza que a sua história vai mudar a partir daí. Você vai ver como Deus vai honrar você quando você está dando semente àquele que semeia. Quando você está abençoando o campo de missão, você vai ver o quanto Deus prospera e abençoa a vida daqueles que abrem o seu coração e tem um coração liberal para a obra de missão. O resumo do segundo tópico diz que quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está juntando tesouros no céu. E isso também servirá de galardão, né? No dia que a igreja for arrebatada, antes de chegar ao céu, nós vamos passar por um tribunal chamado Tribunal de Galardões. E ali a nossa obra será provada no fogo. E quando a nossa obra for provada no fogo, ela tem um destino. Se ela for madeira, palha e feno, isso é queimado, não tem galardão. Mas se ela for ouro, pedra preciosa ou prata, ela vai receber galardão. Porque você fez algo para Deus aqui, socorreu um missionário no campo lá, contribuiu com parte do seu salário que você recebia, você abençoava a obra de missão, e esse missionário, por causa da sua cooperação financeira, pôde continuar mais no campo, pôde continuar fazendo a obra, mais almas se converteram, e verdadeiramente você vai ser galardoado por isso. Por isso que eu falei que se você está juntando, não é tesouro na terra, está juntando tesouro no céu. Nosso terceiro tópico fala sobre a chamada para ir, né? Primeiro tópico falou de oração, segundo tópico falou de contribuição, e o terceiro tópico, a chamada, a ida para o ministério, né? Para a missão. E no primeiro subtópico diz que Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário, todos. Levando as boas novas de salvação aos moradores do campo, da cidade, estudantes, donas de casa, órfãos, todos. Profissionais liberais, deficiente físico, prostituto, homossexuais, dependente químico, enfim, todos os grupos que o Senhor nos proporcionar, seja em hospitais, seja em presídios, seja em albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, evento em massa individual. Porque, na verdade, quando nós falamos de missão, nós temos sempre aquela visão da missão transcultural. Mas existem as missões urbanas, existem as missões feitas também dentro da cidade, dentro dos estados, na região de um país. Você também pode entrar nesse campo de missão. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, né? Já acabei de falar isso. Assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Que a Bíblia diz que eles anelaram fazer essa obra,
mas eles foram chamados, foram espíritos ministradores para auxiliar, para socorrer aqueles que hão de herdar a salvação. Então a igreja, a função do anjo é essa. Todavia há um preço a pagar, ou seja, a obediência chamada missionária. Na verdade, irmão, nós estamos vivendo um período difícil, não só para aqueles que oram por missões, que estão muito escassos, estão pedindo a Deus para despertar mais intercessores por missões, também aqueles que contribuem do segundo pelotão, que contribuem por missão, e também os do terceiro pelotão, que no caso seria os chamados para a missão. Porque são poucos que se apresentam hoje como vocacionados. Às vezes tem a vocação, tem a chamada, mas temem ir ao campo. E aí, verdadeiramente, atrasa a obra, né? Quantas almas que poderia estar ganhando não quer ir. Então, talvez seja mais um motivo para a minha e a sua intercessão, para que Deus desperte esses chamados para a obra missionária, para que eles se despertem aí, porque o Evangelho é feito por aquele que ora, por aqueles que contribuem, que ofertam, e por aqueles que vão. Então, em todos esses segmentos, temos que ter elementos. E não podemos deixar apenas os que já estão lá, precisamos enviar mais. Há muitos povos ainda que não foram alcançados. Talvez alguém que está ouvindo aqui já teve uma chamada do Senhor, o Espírito Santo já falou ao seu coração, a sua chamada missionária, mas você tem recusado a ouvir a voz do Senhor. Mas que Deus em Cristo, em nome de Jesus, possa despertar o seu coração para esta obra. Saber que há almas que precisam ouvir da sua boca que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus prepara o homem e leva para o céu. Chamada missionária, segundo subtópico. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto orava, Isaías 6, 8, 9. O profeta Jeremias recebeu a sua chamada antes do seu nascimento, Jeremias 1, 5. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive, Jonas 1, 2. O Senhor Jesus chamou seus discípulos quando foi chamado, a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional, Mateus 4, 18, 22. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco, Atos 9, 19, 31. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas de uma suma importância. Reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. A chamada é divina. E se Deus nos chama, não precisamos temer nada. Se Deus é que está no nosso projeto de vida, foi Ele que chamou, como fez a Jeremias, né? Jeremias, ele falou, antes que tu nasceste, antes que tu formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei por profeta às nações. Ele ainda não tinha sido formado no ventre da mãe dele, já tinha uma chamada específica de Deus. Jonas foi chamado para Nínive, a qual recusou ir, mas a chamada era para ele. Assim também, nós vemos o apóstolo Paulo quando estava perseguindo a igreja, quando ia a Damasco para buscar crentes amarrados, manietados, para Jerusalém, para perseguir o caminho. Ele mesmo falou, persegui esse caminho até a morte. Então, ele, quando estava indo, respirando, né, ódio pelos cristãos, o que acontece? Ele encontra com Jesus no caminho. E ele falou, eu não fui desobediente à visão. A visão que foi me dada ali, eu não desobedeci. A partir dali, ele obedeceu o chamado para a obra missionária. E assim também não é diferente. As chamadas são diferenciadas, mas o propósito é único. Ganhar almas para o reino do Senhor. O que mais Deus quer fazer na minha e na sua vida é isso. É nos usar de uma tal maneira que muitas almas, muitas vidas conheçam Jesus Cristo através da minha e da sua vida. Então, nós temos que estar pronto a ouvir o chamar do Senhor. Terceiro subtópico fala caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. Note a expressão, vós sois o sal da terra. Eu até deixei separado aqui esse texto, Mateus 5, do verso 13 em diante, diz assim, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como que se há de salgar?
para nada mais pressa, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Certo? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Esse texto que está aqui. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor. Ser sal da terra, trazer sabor. É marcando na vida das pessoas por meio das nossas. Então, essa expressão, vós sois sal da terra, é que você tempera o ambiente. Você, servo do Senhor, é diferenciado. Você faz com que as coisas se abrandem numa situação de violência. Você é o pacificador do seu trabalho, da sua vizinhança, no meio da sua parentela. Você que traz aquela palavra de esperança. Por isso você é o sal da terra. Outra expressão também diz, vós sois a luz do mundo. Essa sentença traz a ideia de nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas no contexto que estamos inseridos. Uma coisa que eu aprendo, como quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E quando ele diz para a igreja, vós sois a luz do mundo, há uma diferença entre a luz e luz. A luz de Jesus é a luz própria. Ele é o sol da justiça. Quando a lua e o sol, há uma diferença entre ambos. Porque o sol tem luz própria e a lua, ela se ilumina pelo reflexo do sol. Ela não tem luz própria. Assim somos nós em relação a Cristo. Quando o mundo vê luz em nós, a luz que ele vê em nós é a luz de Cristo refletida em nós. Por isso nós temos que dar o nosso testemunho pessoal e brilhar no meio das trevas, para que as pessoas vejam em nós a diferença, que viram lá em Antioquia e chamaram os crentes de cristãos. Quarto subtópico fala sobre o perfil do vocacionado. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos o seguinte: ser escolhido por Deus, isso é a mais natural de todas, né? Tem que ter uma escolha específica de Deus para você ir ao campo de missão. Não ser neófitos, o que é? Novo convertido. Acabou de conhecer o Evangelho, acabou de aceitar Jesus, já quer ir enveredar pelo campo? Não pode. Temos exemplos bíblicos, né? Quando o apóstolo Paulo e Barnabé e Saulo, como diz lá no capítulo 13, foram chamados para uma obra missionária e Barnabé resolveu levar o seu sobrinho, né? João Marcos. Quando chegou na região da Panfilha, quando a coisa apertou, João Marcos abandonou os dois. Por quê, irmãos? Porque a chamada era específica, era para Barnabé e Saulo, ou Paulo. E ele aventurou aí. E acabou que ele não estava preparado. Os neófitos não estão preparados para essa obra. É uma obra de alguém que já tem costume, né? Tem experiência com Deus, tem vida no altar, de oração, conhecedor da palavra. Pessoas que já estão, né, experimentado na obra. Cheio do Espírito Santo. Nós falamos na lição passada sobre a experiência pentecostal no Evangelho. Falamos disso. E é necessário entender, irmãos, que ela não muda. A experiência na obra missionária, ela tem que estar cheia do Espírito Santo, para que, através da pregação do Evangelho, a alma se converta. Mas o que vai fazer também a grande diferença na obra da pregação é a ação do Espírito, através dos dons do Espírito, através do milagre da cura, né, da profecia, da revelação, da visão que o Senhor vai dar através do teu Espírito Santo. Reconhecido pela igreja também, a igreja tem que ter reconhecer a chamada missionária, ser aprovado nas tarefas locais, né? Já tem um conhecimento, estar preparado espiritual, intelectual, psicologicamente e transculturalmente, além de testado, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nele. O preparo espiritual, né, é necessário, irmãos, porque você vai enfrentar outra cultura, outras nações, outros povos. Nós temos que saber como é a minha condição. Eu tenho condição mesmo de ir a esse campo? Verdadeiramente eu tenho
essa chamada, eu tenho que conhecer a língua do país, a língua da tribo, aonde eu vou viver. E uma coisa interessante, eu tenho que ter experiência com o Senhor. Eu tenho que ter essa experiência, porque eu vou chegar em situação que eu vou depender totalmente do Senhor. Vou ter aquela dependência e ser perseverante. A sinopse 3, o resumo do terceiro tópico, diz que por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo. Né? O desejo de Deus é isso, é que nós pudéssemos ser todos usados por Ele, por intermédio dessa chamada. Mas nem todos estão atentando ou ouvindo a chamada do Senhor, mas que Deus, através dessa lição, no próximo domingo, possa despertar os vocacionados, possa começar a colocar no coração daqueles que o Senhor já chamou, para que se prepare para fazer a grande obra, para ir e obedecer à grande comissão. A nossa conclusão, nosso propósito é que a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que coloca à disposição para se dedicar, ao menos em uma modalidade da obra missionária, orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem, da salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir seu reino no mundo. Nós temos que entender que essa ação, orar, contribuir e ir, ela tem que ser simultânea. Não é apenas uma hora. Não. A igreja toda tem que começar a orar. Não é apenas um contribuir, não. A igreja toda tem que contribuir. É claro que quando se fala de ir, é uma chamada específica. Aí é necessário que tenha a direção de Deus. Eu quero, para finalizar, ler um texto de Josué Gonçalves, que está aqui no texto de apoio, no livro de apoio do pastor Wagner Gabi, que ele colocou aqui sobre missão no coração de todos, o livro de Josué Gonçalves. Olha o que ele escreve. Ide, mesmo que os outros não queiram ir. Ide, mesmo que os recursos não sejam muitos. Ide, ainda que haja obstáculos. Ide, usando os meios disponíveis. Ide, porque quem não obedece à ordem do Senhor da Seara comete pecado de omissão. Ide, porque os que obedecem terão uma recompensa do Mestre. Ide, porque grande é a seara e poucos trabalhadores. Ide, porque fomos salvos para servir nessa causa nobre do reino de Deus. Ide, porque é um grande privilégio ser cooperador de Deus nesse projeto de redenção. Ide, porque não levam a sério a vocação missionária da igreja, não experimentarão as riquezas de Deus em suas vidas. Ide, porque obedecer ao ide é uma das evidências de que fomos alcançados pela graça de Deus. Ide, porque aquele que ainda não está fazendo missão, em seu coração é o primeiro campo missionário a ser conquistado. Josué Gonçalves escreveu isso. Então, eu achei lindo esse texto, né, que está aqui no livro do pastor Wagner Gabi, e é interessante que não tem razão nem desculpa para não ir. Né? Encerramos aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.